meus amigos, prontos, firmes e fortes para a nossa 20ª aula, isso mesmo, quase que não sai 20ª aula do nosso curso aí. Na aula passada, 19ª aula, material de equação do 2º grau, nós pedimos, aliás eu pedi, para juntos brincarmos um pouquinho e realizasse a terceira questão em casa. Fizeram? Não fez? Última chance. Põe na telinha. Era essa a questão que você deveria realizar. A equação x ao quadrado mais 13x mais 40 tem duas raízes. Subtraindo a menor da maior, obtém-se... Então vamos por parte. Vamos pegar a nossa equação do 2º grau. X ao quadrado mais 13x mais 40, que é igual a 0. Eu vou fazer utilizando primeiramente delta e Bhaskara, e depois vamos pelo aquele macetezinho que vocês viram. Então o A é igual a 1, B é igual a 13 e C é igual a 40. Beleza aí? Então A igual a 1, B igual a 13 e C igual a 40. Aí o que é que nós temos? O delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Vamos substituir quem é B do que é B, A do que é A e C do que é C. Então vamos lá. Delta é igual a B, 13. 13 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é o 40. Então o nosso discriminante será igual a 13 ao quadrado, 169. Menos com mais vai dar menos, com mais de novo vai dar menos. 4 vezes 1 é 4, vezes 40, 160. Então o nosso discriminante é igual a 9. Lembrando que eu gosto de utilizar esse processo. Primeiro eu faço o delta, né, o discriminante, depois eu jogo na nossa velha e conhecida fórmula de Bhaskara. Beleza? Tranquilos? Vamos para lá. Então nós sabemos que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então vamos brincar de copiar e colar agora. O x corresponde a 13, então x é igual a menos 13, mais ou menos raiz de delta, delta é igual a 9, mais ou menos 9, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Então x é igual a menos 13, mais ou menos 3, sobre 2. Então aí vamos brincar de substituir os termos, né? Vamos puxar aqui x1, 16 dividido por 2 vai dar 8, e 13 menos 3 dividido por 2, 10 dividido por 2 é igual a 5. Só que eu não posso esquecer, gente, desculpa aqui, acabei esquecendo, ó. Sinal aqui. Então aqui ficou diferente, esqueci que é menos 13. Olha o meu errinho aqui, conserto na hora. Então aqui é menos 10, menos 5, menos 16, menos 8. Falha minha, eu esqueci do menos aqui, menos 13. Cuidado, que pode acontecer isso com qualquer um. Só que no dia da prova isso não pode acontecer. Porque se você perder um sinal, meus amigos, já foi, perdeu a questão. Aí, se você der tempo de reconhecer ao longo da caminhada, beleza. Então, ó, menos 13, mais ou menos 3 sobre 2. Então, menos 13 mais 3 é igual a menos 10 dividido por 2, que é igual a menos 5. Menos 13 somado com menos 3, menos 16, dividido por 2, menos 8. Então, as minhas raízes são menos 5 e menos 8. Beleza aí?
Tranquilos? Aí tem o nosso problema. Põe na telinha. Nós temos as raízes menos 5 e menos 8. Qual é a raiz menor e qual é a raiz maior? Observe que eu tenho números negativos. E os números negativos, quanto mais perto de zero estiver o número, maior ele será. Então, o maior é menos 5 e o menor é menos 8. Então, ele manda subtraindo a menor da maior. Então, é menos 5 menos menos 8. Subtraindo a menor da maior. Então, por isso que nós temos menos 5 mais 8 é igual a 3. Então, subtraindo a maior, não. Subtraindo a menor da maior. Por isso que muita gente errou a questão, porque olhou assim, 5 e 8, 8 é maior, 5 é menor. Não, cuidado. Nós estamos falando de números negativos, e isso tem muita importância. Estamos falando de números negativos. Então, qual é a relação que nós temos? Quanto mais à direita tiver um número, maior ele será. Então, em relação aos negativos, a dica é essa. Quanto mais perto de zero tiver um número, maior será o número. Essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Quanto mais perto de zero tivermos o número, maior ele será. Então, por isso que menos 5 ele é superior a menos 8. Beleza? Então, era você matar tranquilamente. A alternativa de letra D é igual ao número 3, a nossa resposta. Vamos treinar a segunda opção, aquele métodozinho prático, e eu espero que vocês tenham treinado bastante isso. Então vamos lá. X ao quadrado mais 13x mais 40 é igual a 0. Qual é a primeira observação que eu tenho que realizar? Isso, que lindo ouvir isso de vocês. É o C. Porque se o C é positivo, eu caio no caso 1. Que no caso 1, nós vimos que eu vou olhar a soma, será igual a menos B, e o produto igual a C. Inclusive eu falei a vocês um detalhe muito importante. Se você observar se o que o C for negativo, aí você muda. A diferença será igual a menos B, e o produto será igual a quanto? A C. Beleza? Então vamos lá. A soma será igual a menos 13 e o produto é igual a 40. Quando o meu produto é negativo, eu sei que as minhas duas raízes terão sinais o quê? Iguais. E além de terem sinais iguais, eu vou observar a soma dos termos. Então eu vou fatorar o 40. Por 2 teremos o 20. Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5 vai dar 1. Então o que nós vamos fazer agora? Formar a dupla. 2. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. 2 e 20. Não serve porque a diferença tem que ser igual a quanto? A 13. Vou pegar dois números agora. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Me serve? Não, porque a diferença tem que ser igual a 13. Não serve. Diferença não, desculpa. A soma, viu gente? Perdoe a soma. Soma tem que ser igual a 13. Então, olha só. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 e 5. A soma é igual a 13? É. Só que a soma tem que ser igual a quanto? Menos 13. Os números terão sinais iguais e os números terão os sinais da soma. Então, como a nossa soma é negativa, logo os meus números serão que negativos na história. Beleza? Tranquilos? Então era só isso que você deveria realizar na situação. Então chegamos às mesmas raízes. Então fatoramos o 40 e procuramos dois números que somados seja igual a quanto? A 13.
Aí depois a gente se preocupa com o sinal. Vamos só procurar os dois números que correspondem a quanto? A 13. Deixa eu só trocar aqui o slide. E agora, como vocês dizem, o bicho vai pegar. Se observar aí, que a aula 20, selecionei algumas questões interessantes. Põe na telinha a primeira, que eu vou dar a dica a vocês. Deixa eu só sair aqui rapidinho. Eu vou mostrar a primeira opção normal, depois uma segunda opção mais fácil. Deixa eu só apagar aqui o quadro. Dois técnicos judiciários receberam cada um uma mesma quantidade de processos para arquivar. E ao final do trabalho, anotaram os respectivos tempos em horas que gastaram na execução da tarefa. Se a soma e o produto dos dois tempos anotados eram numericamente iguais a 15 e 54. Então, quantas horas um gastou a mais que o outro para arquivar o seu total de processos? Então, na verdade, o que ele está dizendo a vocês é o seguinte: a soma de dois números, vamos botar x mais y, é igual a 15. E o produto desses dois números é igual a 54. É isso que ele está querendo dizer. A soma de dois números é igual a 15 e o produto desses números é igual a 54. Quando você para observar, você observa que você tem um sistema de equações. Porque eu desconheço x e y, e além disso eu tenho duas equações. A primeira equação é x mais y, que é igual a 15, e a segunda equação é x menos y, que é igual a 54. Então eu tenho duas equações na história. Então vamos lá? X vezes y é igual a 54. Então y é igual a 54 dividido por x. Então eu já descobri o valor de y. Isso colocando em evidência. Aí o que eu faço? Eu vou pegar essa equação de cá e vou substituir o y que eu encontrei. Isso fazendo pelo processo normal, viu, gente? Que é o y? 54 sobre x. Então eu sei que x mais y é igual a 15. Ou seja, x mais 54 sobre x é igual a 15. E aí nós temos uma equaçãozinha. Aqui subentende que é 1 e aqui subentende que é 1. Então vamos tirar aqui x e x. X por 1 vai dar x vezes x, x ao quadrado. Mais x por x vai dar 1 vezes 54, 54. X vezes 1 é x vezes 15, 15x. Aí eu posso cortar o denominador, porque eu tirei o MMC de toda a equação. Lembram disso? Colocamos a equação no mesmo denominador. Aí nesse momento realizamos o velho corte. Então eu só vou arrumar a casa. X ao quadrado menos 15x mais 54 é igual a 0. Então está aí a nossa equaçãozinha. Vamos fazer pelo macete? Podemos ir fazer pelo macete? E aí eu vou deixar esse desafio para vocês. Quando eu faço pelo macete, pelaquela segunda opção, qual é a minha preocupação? É que o meu delta... Não. Isso, o C. Beleza, isso aí. Aí você ficou assim, delta? Por que delta, Bruno? Não, quero saber se vocês estão ligados. Qual é a minha preocupação? Isso, se o C ele é positivo ou negativo. Se o C é positivo e está acontecendo nesse caso, a nossa soma será igual a menos B. Ou seja, a soma é igual a menos 15. A soma é igual a 15. O produto
é igual a 54. E eu quero dizer a vocês, não me xinguem por favor, não fiquem chateados, você não precisava fazer nada disso daqui. Porque a questão já lhe deu isso. A questão disse que a soma dos números era igual a 15. Então quem pensou em botar menos 15, nem viaje nisso. E o produto é 54. Ele já colocou os dois números aí tranquilamente. Então, ó, sem problema aí. Então a soma é igual a 15 e o produto é igual a 54. Então isso daqui já foi fornecido pela questão. Então por isso que eu digo a vocês, fez a questão, parou, observou. Eu posso fazer de uma maneira mais fácil e prática? Poderia. Poderia ganhar tempo nessa questão? Poderia. Ele já me deu isso aqui. Então não precisava dessa parte de cima. Eu fiz só para mostrar a vocês como a matemática pode ser fácil, a depender da sua escolha. Então vamos lá? Soma igual a 15, produto 54. Vamos brincar? 54 por 2. Temos 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3 vai dar 1. Eu vou pegar o primeiro 2. Está aqui. Três vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Essa soma é igual a 15? Não. Então eu vou descartar a primeira dupla formada. Porque eu quero uma dupla que a soma seja igual a 15. Aí eu vou formar a minha segunda dupla. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 6 e 9, a soma é igual a 15. Então, os tempos fornecidos são exatamente 6 e 9. Então, uma tem tempo 6 e a outra tem tempo 9 na história. Ô Bruno, mas espera aí, eu fiquei numa dúvida agora, diga. Você resolveu isso aqui, você encontrou as raízes 6 e 9, beleza? Vem pra cá. Aí eu fiquei confuso. Gente, se você botar x aqui 6, y vai dar 9. Se você botar x9, y6. Então, independente do valor que você escolha x, não se preocupe com isso, os tempos serão sempre o mesmo. Um terá tempo 6 e o outro tempo 9. Não sei qual dos dois, mas eu posso afirmar a vocês que um sempre terá 6 ou 9 e o outro também o que sobrou. Ou 6 ou 9, depende do que sobrou do primeiro. Põe na telinha. O que ele deseja aí? Ó. Então, quantas horas um gastou a mais que o outro para arquivar o seu total de processos? O que nós sabemos? Que um gastou 9 horas e o outro 6. Então, no final, eles gastaram quantas horas? 3. A nível de diferença. Um gastou a mais do que o outro 3 horas. Pode vir? Beleza aí? Tranquilos? E aí a nossa segunda questão. Só dar uma paradinha aqui, para quem não copiou. Eu aconselho a copiar só essa parte, mas se você quiser copiar a parte de cima a nível de curiosidade, tudo bem. Posso pagar? Você deve ter ficado com a dúvida. Ô Bruno, eu aprendi que a soma das raízes é igual a menos b sobre a. E que o produto das raízes é c sobre a. Verdade. Relação de Girard. Muito antiga. E aí, Bruno, quando é que eu vou aplicar isso? Daqui a pouco eu vou mostrar como é que vocês vão aplicar essa relação. Que a soma das raízes é igual a menos b sobre a e o produto das raízes é c sobre a. Mas eu posso adiantar a vocês. Vocês só vão usar essa fórmula, e tenham calma que daqui a pouco eu vou escrever, quando a questão solicitar isso. Determine a soma das raízes, aí você usa. Determine o produto das raízes, aí você usa. Beleza? Deixa eu apagar aqui rapidinho.
Vamos na tela. Vamos fazer a segunda, que a terceira é o nosso probleminha. Belíssima questão. Você olha a princípio, não observa nem que é equação do segundo grau. Mas o andar da carruagem, aí sim, resulta em equaçãozinha do segundo grau. Uma pessoa sabe que para o transporte de 720 caixas iguais, sua caminhonete teria que fazer no mínimo X viagens. Opa. Teremos que fazer X viagens e vamos levar 720 caixas. Levando em cada uma o mesmo número de caixas. Então vamos parar um pouquinho. O que é que nós temos aí? Pode vir? 720 caixas. Aí nós temos dois valores a princípio desconhecidos. X representa o número de viagens e Y, quantidade de caixas por viagem. Então X é o número de viagens e Y, quantidade de caixas por viagem. Põe na telinha. Entretanto, ela preferiu usar a caminhonete 3 viagens a mais. E assim, cada viagem ela transportou 12 caixas a menos. O que significa dizer isso? Observe. Inicialmente, o que estava programado? Inicialmente estava programado eu dar X viagens. Cada viagem eu levaria Y caixas, totalizando 720. E é isso que nós temos. Nós temos X viagens vezes a quantidade de viagens por quantidade de caixas por viagem Y é igual a 720. Só que ela aí resolveu mudar tudo. Ela disse assim, eu vou dar viagens a mais. Lógico que se eu vou dar viagens a mais, é porque eu vou transportar menos caixas. Claro, mantendo aquela relação de constante, né? Cada viagem leva a mesma quantidade. Então chegamos a esse sisteminha de cá. Que x vezes y é igual a 720. E x mais 3 vezes y menos 12 é igual a 720. Aí você escolhe o que você quer para caminhar. E aí é importante isso. Põe na telinha. Nessas condições, o valor de x. Pronto, paramos aí. O que nós desejamos? O valor de x. Então eu vou tirar o y daqui. Como é que eu tiro o y daqui? Eu vou tirar o y colocando o x da relação. Calma. Eu vou tirar o y e vou colocar o x em função de y. Como assim? Eu sei, vou botar aqui o T de azul, que x vezes y é igual a 720. Eu posso afirmar que y é igual a 720 sobre x. Então eu vou realizar essa transformação. Eu vou tirar o y e no lugar do y, ó, eu vou colocar 720 sobre x. Olha aqui. Então, o que é que teremos? X mais 3, que é igual, ou vezes, desculpa, 720 sobre x, menos 12, que isso é igual a 720. É isso que nós temos na nossa relação. Beleza até aí? Tranquilos? Então é essa expressão que nós vamos resolver a partir de agora. X mais 3, parênteses, vezes 720 sobre x,
Menos 12. Isso é igual a 720. Agora, se ele pedisse o y, aí o que é que eu faria? Colocaria o x em evidência para sair o x e aparecer o y. Então tudo depende da nossa saída. Beleza? Vamos guardar essa expressãozinha aqui. Guarda essa expressão que no segundo bloco eu vou começar resolvendo essa expressãozinha. Que aí o quadro vai dar tempo que ela vai bem devagarzinho. Então não sai daí, eu te espero para o segundo bloco.